A internet caiu, então a Vivo, muitas vezes com essas atitudes, nos dá saudade da GVT, né? Nós sempre fizemos lives aqui e nunca tivemos problema, mas de um mês pra cá tá complicado demais. Mas hoje nós vamos lançar uma disputa, né? Nós já estávamos aí uns 15 minutos de live e aí a internet caiu, né? E eu voltei novamente na Vivo, que eu tenho internet Vivo. Se porventura cair novamente, eu vou na internet do celular, que eu faço na igreja e nunca tive problema. Da TIM. Eu vou botar a TIM para superar a Vivo. Então, Vivo, aguenta aí, porque senão joga a TIM. E aí, até porque não tem tido fibra ótica aqui na minha região da Vivo. E eu acho que já tem muita gente aí querendo bandear para ti. Mas, sem mais delongas, né, nós não vamos aqui fazer propaganda nem negativa nem positiva, só estou dizendo que a Vivo não está satisfazendo. Tá com esses problemas assim, aí a gente fica preocupado. Se mantém ou se vai procurar alguém que nos dê suporte, né? Graças a Deus pela concorrência. Mas não sei, o povo se vão retornar aí, já tinha algumas pessoas, nós vamos dar sequência. Nós vamos dar sequência à nossa live. Nós estamos aqui em Feira de Santana, Bahia, dia 11 de março de 2021, né? Igreja Monte Sinai. E a Igreja Monte Sinai é dirigida por pastores Rubem e Jeane Rios. Então você que está ouvindo aí esta live, até mesmo depois aí que possa ouvir, nos dê uma sugestão para que não caia mais. Olha que eu tenho 50 megas, não sei se é muito boa 50 megas, mas também já está ficando obsoleto. Eu lembro que antes eu tinha 2 megas, 10 megas, era um estouro, né? Mas vamos lá, vamos retomar a palavra, né? Nós já estávamos aqui dizendo que estamos trabalhando o tema durante este ano de 2021, né? Nós estamos trabalhando com um tema muito especial que o Senhor ministrou nos nossos corações. Atitudes do cristão face à sociedade que o rodeia. Então, qual tem sido a minha atitude, né? Qual tem sido a minha atitude diante das ações, diante das atitudes, né, da sociedade, né? Aí começa a pensar aí, o que é que a sociedade tem, nos últimos dias, trazido para tentar impor a você, a mim, a nós, né, que vai de encontro à palavra de Deus. A hora que a gente for parar aqui, a gente vai encontrar muitas e muitas coisas, né? Muitas situações em que a sociedade tenta imprimir em nós, né? E quando a gente vai perceber, está completamente contra a palavra de Deus. Então é por isso que nós estamos trabalhando esse tema, para que nós possamos abrir os nossos olhos e não deixar acontecer o que a Bíblia diz que irá acontecer se multiplicar a iniquidade. E a gente está vendo que a iniquidade não tem mais o que multiplicar, não é? Então, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí, para evitar esse esfriamento, nós estamos trabalhando isso, né? As atitudes dos cristãos face à sociedade, né? Como eu tenho me comportado diante, né, dos pratos de lentilhas que a sociedade coloca diante de mim, né? Como é que eu tenho me comportado diante das afrontas da sociedade à palavra de Deus? Então são tantas coisas que a gente pode trazer à mente. E eu queria convidar você para abrir a Bíblia em Romanos, e nós vamos ler o versículo 2 de Romanos 12, né? Não tem outro versículo que caiba tão bem
que encaixe tão bem nesse tema, né, quanto esse, né, quanto o Romanos 12. O tema atitudes do cristão face à sociedade que o rodeia. Então, veja o que é que Paulo escreve aos Romanos a respeito disso. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja bem. Vou dar uma paradinha aqui para você também refletir aí do outro lado. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não vamos consertar o mundo com armas. Nós não vamos consertar o mundo com grandes multidões. Nós não vamos consertar o mundo arrumando um poder ou outro, né? Ou os poderes. A renovação do mundo, ela vem através da transformação da minha mente e da tua mente, né? Diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, agora é engraçado que esse texto começa, então a gente, né, você fica olhando assim, poxa, eu consigo fazer isso? Então, se você vê e você conseguir viver esse primeiro versículo de Romanos 12, você vai embora em qualquer uma outra situação. Porque Paulo diz assim: rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tens coragem? Né? Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, atitudes do cristão face à sociedade que rodeia. Tem um texto, né, uma frase que ecoa aí na internet, e nos anos 60 ecoou em todas as ministrações, em todas as palestras de Martin Luther King, né? Todos conhecem, eu acredito, aquele homem negro que lutou pelo apartheid lá nos Estados Unidos, que ele se colocou numa condição de um narco, na verdade, e deixou muita coisa, né, através da sua luta. Eles ganharam muitas coisas, os negros, na verdade, mas não só os negros, mas a sociedade toda, como um todo em si. E ele tem uma frase que perpetuou, e essa frase ela ecoa até hoje em nossos corações e que cabe muito bem para essa situação que nós estamos vivendo aqui, né? Atitudes do cristão face à sociedade que o rodeia. Aí nós vamos juntar isso à frase de Martin Luther King, né? Mas antes da frase, eu quero dizer a você, né, que é cristão, né? Como é que você tem se comportado quando tentam desqualificar a família? E hoje nós estamos vendo aí a todo instante, inclusive no Congresso tem PECs, né, para justamente, né, desqualificar a família, pai deixar de ser pai, colocando cada situação para, né, deixar a família, né, subjugada a qualquer coisa. E aí eu pergunto para você, faça isso aí. Qual é o teu comportamento? Como você tem se comportado diante disso? E aí a gente vê, não, eu não tenho condição de chegar até lá, porque a PEC é lá, os deputados que resolvem. Eu digo, epa, não começa ali.
Tudo começa do povo, tudo começa de mim, tudo começa de você. Se eles estão ali, foi que eu e você nós colocamos. Nós colocamos. Então, é isso que eu quero trazer como reflexão para que a gente entenda. Né? Estão querendo desqualificar a família. A família é a célula principal, é a célula máter de Deus para a cura da humanidade. Mas estão querendo desqualificar. E os cristãos? Qual é a tua atitude diante disso? Me diga. Qual foi e qual tem sido a tua atitude diante daquela cena da escola de samba no carnaval último passado? Sorriu, achou, né, maravilhoso. Ah, Deus vai pegar, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E nós utilizamos o nome de Deus para justificar a nossa covardia, a nossa apatia ao Evangelho, a nossa apatia ao poder desse Evangelho. Qual é a tua atitude diante daquilo ali? Você se indignou, irou, mas só isso é suficiente. Aí talvez você esteja dizendo assim, nós vamos pegar uma arma e destruí-los. Você leu o livro Em Teus Passos, o que seria Jesus? Ou você assistiu o filme Em Teus Passos, o que faria Jesus? Eu quero mudar só o pronome de agora. Em meus passos, diga aí, o que faria Jesus? Ali aquele cantor homossexual se balançando no meio de todo mundo ali e dizendo, Jesus é gay, Jesus é gay. Qual tem sido a nossa atitude? Eu não acredito que perto daquele cidadão não exista alguns homens e mulheres que conheçam a palavra, que sejam discípulos do Senhor Jesus. Então eu não estou aqui falando, né, do homem, do indivíduo, eu estou falando do cristão. E aí você começa a desejar até a morte, porque está mexendo com o nosso Jesus. Não sei, eu estou aqui parafraseando. Eu estou aqui conjecturando. Mas qual foi a tua atitude diante daquilo? Se você chegasse diante daquele jovem que chegou diante daquela plateia ali e começou a falar, né, a vilipendiar o nome, a pessoa de Jesus, como foi lá no carnaval, vilipendiaram o nome, a pessoa do nosso Jesus. E aquelas pessoas, sempre eu creio, tem pessoas que conhecem a Jesus, que amam a Jesus. E a essas é que é a minha pergunta. Qual é a tua atitude? Você teria coragem de chegar para este homem que chamou Jesus de gay? Para aqueles que estavam ali, mesmo lá, dizendo se está fazendo arte, mas dando a conotação de que o inferno estava vencendo Jesus. Você teria coragem de usar as armas de Jesus contra essas pessoas? Você teria coragem de chamar essa pessoa para perto e demonstrar amor por elas? Você teria coragem de se aproximar delas e dizer que Jesus os ama da mesma forma que nos ama, que Jesus quer estar junto com ele, como está sempre junto de nós? Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de amar ao ponto de você estar buscando em oração a conversão, buscando em jejum e ali, né, trazendo para junto de você esta luta, esta guerra, como nós agora entramos em favor da família? Você teria coragem de fazer isso?
Fica aí a reflexão. Porque nós estamos falando sobre a atitude dos cristãos face à sociedade que rodeia. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Qual tem sido a tua atitude nessas questões que envolvem o próprio Congresso? As pessoas que você votaram estão aí querendo dar autonomia à criança para trocar de sexo, ou querendo erotizar as crianças nas escolas. Isso é a sociedade. Esta é a proposta da sociedade. Agora, qual tem sido a tua atitude? Qual tem sido a tua atitude face a tudo isso? Agora eu vou dizer a frase, Martin Luther King, ele disse, e isso ecoou e tem ecoado desde os anos 60 até agora. Ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Veja que a preocupação dele não era aquele clamor daqueles homens que queriam destruir a sociedade, queriam destruir tudo que estava vindo pela frente pelo poder, poder por poder. Não, ele não se preocupava com isso. Ele se preocupava com a comodidade, com o silêncio das pessoas boas, das pessoas que não apoiavam essas coisas. Mas quando eles ficavam em silêncio, fortalecia aqueles que estavam querendo destruir completamente a sociedade. Então, qual tem sido a sua atitude face à sociedade que te rodeia? Qual tem sido a minha atitude face à sociedade que me rodeia? Qual tem sido a tua atitude diante do saqueamento da nossa nação? E aí eu fiquei esses dias meditando e analisando tudo o que está acontecendo nesses últimos anos na nossa nação, no nosso Brasil. E aí a gente pode perceber que muitas coisas têm acontecido. Foi comprovado que saquearam a nossa nação e que nossa nação tem jeito de se utilizarem as suas riquezas de uma maneira correta, decente. Mas quando eu comecei a ver muitos cristãos apoiando as pessoas que deixaram o poder com esta marca de saqueadores da verba pública, eu fico pensando: será que tem jeito? Será que eu vou dar importância a esse tema? Será que esse tema vai trazer algum benefício para a minha vida? Qual tem sido a minha atitude como cristão face a essas coisas? Se eu tenho acompanhado, eu tenho corroborado, eu tenho ratificado, eu tenho carimbado por algum benefício recebido, eu apoio pessoas de índoles parecidas como essa, ou as próprias pessoas, por algum benefício, eu tenho apoiado pessoas que lutam para destruir o Evangelho, que lutam para destruir a família, que lutam por tudo que é moral e bons costumes. Porque a Bíblia nos ensina ter moral e ter bons costumes. Mas qual é a tua atitude diante de tudo isso? Por que essa sociedade continua enderrocada? Ela não muda. Por que essa sociedade ela não começa a florir, a frutificar? Na palavra certa seria essa, frutificar na questão Bíblia, Evangelho, que é a nossa regra de fé e prática. Qual tem sido? Vamos ser transparentes, vamos ser honestos conosco. Vamos ser honestos conosco.
Eu fico olhando pessoas que muitas vezes falam, né, luta contra isso, mas por algum quesito de benefício próprio ou da família ou da própria congregação, né, você deixa tudo aquilo e volta a seguir aquilo que você estava lutando contra. Eu fico a pensar, qual é que tem sido a minha atitude face à sociedade que me rodeia, face a tantas coisas que estão acontecendo? Será que não? Mas a Bíblia diz que os últimos dias serão dias terríveis. Sim, e daí? Porque serão dias terríveis, você também será instrumento para fazer esse dia terrível acontecer? Não, a Bíblia diz que iria fazer esses dias terríveis seria o iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo. Mas nós nos acomodamos e usamos até a palavra de Deus. Queridos, qual deve ser minha atitude diante de tudo o que está acontecendo? E aí eu peguei alguns parâmetros aqui para a gente fazer uma reflexão, né? Eu peguei os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Que Jesus sabiamente, ali a sapiência, jamais, né, ninguém agiu como Jesus ou, né, mostrou sabedoria tamanha quanto a de Jesus, ao ponto de um dos grandes psicólogos, né, da nossa nação, aclamado mundialmente, começaram a estudar a mente de Jesus. O cara não aguentou, se curvou diante de Jesus, um grande cientista que é Augusto Cury. E aí o Senhor Jesus vem e resume esses 10 mandamentos em 2. Só que dentro desses 2 encontra-se todos os outros, encontra-se os 10. Todos os 10. E se você for dar uma avaliada ou analisada, você vai ver que é verdade. E o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele primeiro diz, não terá outros deuses diante de mim. Amará a Deus sobre todas as coisas. Amará a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Este é o primeiro mandamento. Esta é a sociedade que o Senhor quer que exista, que Ele formou no início e que veio degradando a partir do pecado. Mas Ele diz que devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Como é que você tem se comportado diante disso? Diante dessa afirmação de Deus, como é que você tem? Qual é a tua atitude? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Será que não tem algumas coisas que você dá uma bandeadazinha, uma saídazinha de fininho, né, para depois tentar se arrumar? Será? Será que o nosso sofrimento não nos afasta disso? A perda de um ente querido não nos afasta disso? Pelo menos de dar a conotação que lhe é devida. Uma ministração que eu fiz na igreja esses dias, eu falava a respeito da música, né? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Uma música de 1862, se não me falha a memória. E o homem que escreveu a letra desta música, ele estava indo de encontro à sua esposa, que tinha, né, ela estava num naufrágio e perdera as 4 filhas do casal, que antes ele tinha perdido
todos os investimentos que ele fez num grande bairro lá nos Estados Unidos, perdeu quase todo seus investimentos, e que ele era um advogado de nome, bem conceituado. Depois que perdeu os seus investimentos, perdeu o seu único filho, homem, depois as 4 filhas. Aí ele vai buscar a mulher, e aí ele vai e escreve isso: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E tem umas estrofes que dá a conotação de que ele está sempre com Jesus, que nada afasta ele de Jesus. E me envergonhei quando vi a história dessa música, quando eu vi a história desse homem de Deus. Eu me senti envergonhado, ruborizado de vergonha. Qual tem sido a tua atitude diante da adversidade? Qual tem sido a tua atitude diante, né, da bonança? Porque muitas vezes a bonança, né, nos afasta de Deus muito mais do que a adversidade. Quando nós temos tudo, e isso a história mostra, os reis de Israel. Quando estava na piranga, eu ia gritar por Deus. Quando estava na bonança, cadê Deus? Qual tem sido a tua atitude diante dessa afirmativa dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento do Senhor, né? Outra coisa, o segundo, não farás outros deuses, né? Falar sobre a idolatria. Qual tem sido a tua atitude diante disso? Mas só aqueles que estão adorando os santos são idólatras? Será? Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, aquilo que você substitui Deus. E eu tenho visto carros mais poderosos do que Deus. Tenho visto até aniversários de sobrinhos mais poderosos do que Deus. Porque tudo é motivo de você, né, dizer não ao Senhor. Dizer não a um comando do Senhor, a uma direção do Senhor. E você, né, se perdeu alguma daquelas coisas que você ama, é como se perdesse a vida. E a tua atitude como cristão? No terceiro mandamento diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão. Eu já falei aqui no início sobre aquele vilipêndio lá da escola de samba. Não quero nem falar nome de ninguém aqui, porque todos viram. E a gente falou a respeito disso. Qual tem sido a minha atitude diante das pessoas que estão desqualificando o Evangelho? Tem pessoas aí que estão... agora vai ser a guerra, né? Vai ter uma guerra agora. Já começaram a aparecer as manchetes, né, do pessoal que está se levantando contra a igreja. Qual tem sido a tua atitude? Qual tem sido a minha atitude diante disso? O quarto mandamento é lembrar do dia do Senhor. Lembrar do dia do sábado. Eu não quero entrar no mérito aqui, né, dos sabatistas, daqueles que não são, do sábado e do domingo. Eu queria entrar no mérito, né, do dia do Senhor. Qual tem sido a tua atitude diante desse mandamento que o Senhor diz, olha, para você separar um dia? E eu tenho um exemplo muito forte. Eu tenho aqui agora uma exortação no ar a Monte Sinai. Tem 14 anos, Monte Sinai, são 14 anos de convivência, né? E muitos iniciaram conosco, tem 14 anos pessoas ali conosco, e eu venho lutando para acontecer o culto doméstico uma vez por semana. 1 hora. Eu não consigo êxito. Eu não consigo êxito. Lancei de novo esse ano. Alguns já começaram. Aí vem, na sexta não pode. Mas tem gente que está fazendo na quarta.
Eu falei sexta, mas temos todos os outros dias da semana que a gente pode remanejar de acordo com aquilo. Nós não determinamos aqui o que a palavra diz, é uma coisa, né, o mandamento. Mas hoje aquilo que eu quero frisar é o dia do Senhor. Que não seja sábado, que não seja o domingo, a sexta, a quarta, a quinta, mas tenha um dia para o Senhor. Tenha um dia para o Senhor. Mas quando se é lançado em situações parecidas como essa, qual tem sido a minha atitude? Geralmente nós temos tantos afazeres que não há tempo. Ou não há comunhão na família. Ou não há comunhão entre os cônjuges. Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma justificativa. Qual tem sido a minha atitude? Eu estou falando de você e sua família se colocar diante do Senhor. Aí depois ficar aí lamentando porque o diabo tem atacado a família, tem acontecido isso, tem acontecido aquilo. E não lê Tiago, que Tiago diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Então a gente está dando a receita para você espantar todos esses males da sua casa, mas qual tem sido a minha atitude diante disso? Qual tem sido a sua atitude diante disso? O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. Difícil. Como é difícil. Os jovens hoje têm utilizado de cada argumentos com os pais, que às vezes a gente fica numa tristeza profunda. Por outro lado também tem alguns jovens que a gente vê, não está tudo perdido, que honram com muita alegria aos seus pais. Mas geralmente, sabe qual é a nossa atitude diante disso? Ah, meu pai faz isso e aquilo. Ah, meu pai não é cristão. Ah, mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Não diz se é bom, se é ruim. Não fala nada, diz, olha, é teu pai. E deixa eu te dizer um negócio aqui, eu só vim verdadeiramente saber quem é pai depois que eu me vi na condição de pai. Aí eu vi o quanto meu pai e minha mãe sofreram. Por melhor que seja o filho, a conduta do filho, o filho vai precisar ir para a faculdade, o filho vai precisar viajar, o filho vai precisar passar uma noite fora de casa. E você já viu que a mãe não dorme enquanto o filho não chega? Tem uma música aí, não tem? Minha mãe não dorme enquanto o filho não chegar. E por que tanta dificuldade que temos em honrar pai e mãe? Qual é a tua atitude, cristão, diante disso? Uma vez estávamos fazendo uma vigília e o pessoal Deus manda te dizer, Deus fala, e tinha dois profetas lá, e um era mãe, outro era filha, e começaram a trazer, desenrolar o rolo e falando a respeito de Deus, da palavra que Deus mandava para cada um. Tudo bem. Chegava para Deus, manda te dizer, esse que eu te digo, vai para lá, vai para cá. Quando eu saí lá fora, estava a filha querendo bater na mãe, as duas profetas. Eu me assustei, mas recuei e comecei a falar com o Senhor. Eu digo, Senhor, essas duas mulheres estavam ali profetizando em teu nome. Estava ali falando da grandeza do teu amor. E agora se degladiando ali. Não a mãe foi muito mais Jesus. Mas a filha estava, não sei por que motivo, mas não tem motivo para você estar querendo destruir a sua mãe. Não tem motivo. Principalmente no meio público. E como você conhece, tem o sexto mandamento, não matarás, não adulterarás. Como é que você tem se comportado diante disso? Qual tem sido a tua atitude diante da sociedade? Eu não estou dizendo nem para você como é que você está se comportando nessa linha. Eu sei que você, o homem temente a Deus, não vai matar.
você não tem intenção no coração de matar, de adulterar. Mas eu quero dizer a você, qual tem sido a tua atitude como cristão? Como habitante dessa sociedade, participante dessa sociedade, como é que você tem? Né? Sentado na roda de alguns amigos, o amigo diz que pegou alguém, o cara casado e tal. Como é que você tem se comportado diante desses amigos no trabalho que diz que estava com uma outra mulher que não era sua? Não posso me meter. Não cabe a mim. Engraçado, né? Eu conheci um cabra chamado João Batista. Ninguém chamou ele lá, não, na hora quando Herodes estava passando. Ninguém chamou. Mas ele chegou: Herodes, você está errado, você não pode estar com a mulher do seu irmão, Herodes. Eu conheci um cabra que, quando chegava para as pessoas que estavam, né, vivendo uma vida dissoluta, uma vida errada, ele dizia: raça de víboras. Ele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu conheci um cabra que falava nesses termos. Pelo menos a Bíblia está ali, né, dizendo que conheci através do que eu li na verdade, que é a Bíblia. Qual tem sido a tua atitude diante da sociedade, do que a sociedade tem tentado imprimir sobre nós? Se nós não buscamos, né, resolver essas problemáticas, a sociedade vai caminhar achando que está tudo bem, tudo normal, tudo é lícito, tudo pode. Porque não há ninguém que vá de encontro a esses erros. E o celular de João quebrou, e nós mandamos para o conserto. Aí fui lá no irmão, né, para consertar. Aí ele chegou para mim, eu fui buscar, né? Sempre é a Ana Raquel que desce, porque ela é ruim de estacionar, então sempre eu estou ali e ela desce, mas esse Ana não podia ir, parece que estava em outro lugar. Aí eu fui, aí cheguei lá e conversando com ele, e aí irmão, tudo bom? Ele: tudo bem, já se consertou e tal. O senhor é pastor? É? Eu falei: dizem que sou. Dizem que sou pastor. E você congrega onde? Aí ele: pastor, estou afastado e tal. Não é? Eu conheci aquele senhor naquele momento. Ele poderia muito bem, mas isso não é culpa, isso não tem nada a ver. Você não tem nada a ver com isso, ele me conhece. Mas eu não podia deixar passar aquilo naquele momento. Porque eu olhei para ele e percebi que ele era um homem bom. Era um homem de caráter. Até porque me indicaram para fazer lá, né, e a gente continua, qualquer coisa de eletrônico, de celular, a gente leva para lá. E eu percebi que, quando ele começou a falar, eu percebi que ele estava chateado com as pessoas, fizeram alguma coisa com ele. Aí eu não podia deixar isso continuar, pelo menos sem falar alguma coisa, uma posição sobre mim. E eu fui logo para ele e disse assim: vem cá, você saiu por causa de pessoas, não foi? Ele: foi. Fiquei muito chateado, né? Tive muitos problemas com pessoas. E ele fala, por erro de pessoas, por líderes e tal. Eu disse: você é certinho. Eu falei com ele: você não erra, não? Eu não erro, não? Todos nós erramos. Será que por causa de alguém que errou, eu vou deixar de estar debaixo do esconderijo do meu Deus, debaixo das asas do meu Senhor, por causa de algumas pessoas que fazem alguma coisa que eu não aprovo? E as que eu faço, será que eles aprovam? E aí a gente começou a conversar, e ele falou: realmente, mas ele já está, graças a Deus, estava voltando de uma célula, né? Na igreja, até de um pastor, não quero para não estar expondo ninguém, pastor muito, que eu amo muito, uma pessoa muito boa, vai estar muito bem acompanhado. E eu não podia deixar passar essa oportunidade.
Então nós não podemos nos acomodar, não podemos nos calar diante dessas coisas. Porque vejo alguém falando que está. Você tem que olhar naquele momento, ao invés de sentar ali e dar risada, ao invés de sentar ali e baixar a sua cabeça, você tem que falar com ele com amor, segundo o coração de Jesus. Segundo a palavra de Deus. Aquele que estava dizendo que estava com a mulher que não era sua. Nós não podemos nos calar, não. Olha o que o Martin Luther King diz, que não se preocupa com o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. Com o silêncio dos bons. Não furtarás. O 8º, 9, não darás falso testemunho. Eita, meu Deus. Como é que tu se comporta diante disso? Como é que tu tem falado do teu irmão? Não cobiçarás. Então são argumentos de Deus para nossas vidas, mas que já estão saindo fora de moda, porque a sociedade está engolindo tudo isso e está reeditando, né? Falar em Augusto Cury, e Augusto Cury falou alguma coisa comigo, falou através do seu livro, né? Não o conheço, que marcou muito a minha vida. Diz que quando tem coisas dentro de nós que nós não podemos tirar. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai reeditar, né? Algo melhor para que, né, eu mude, né, de posição. Então é aquela situação. O que é que está acontecendo? Vem a sociedade, está reeditando, né, situações dentro de nós. E nós estamos aceitando. Queridos, nós não podemos de jeito nenhum deixar as coisas seguirem o seu curso como a sociedade está determinando. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não compre passagem na carruagem de Zeca Pagodinho. Não faça isso. Não faça isso. Carruagem de Zeca Pagodinho, pastor? Sim. Muitas vezes nós estamos comprando passagem para ir na carruagem de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva ele. Já viu essa música? Deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar. Não deixa a sociedade te conduzir. É você que tem a palavra, é você que tem a direção, é você que tem, né, a trajetória que a Bíblia recomenda para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e sermos uma sociedade completamente diferente do que estamos vivendo hoje. Então não compre de jeito nenhum a passagem na carruagem de Zeca Pagodinho. E para encerrar, eu queria deixar aqui uma reflexão para nós que estamos aqui ouvindo essa ministração a respeito da sociedade, de atitudes do cristão face à sociedade que vivemos. Eu vi essa reflexão e fiquei muito. Aí anotei ela para a gente finalizar aqui essa parte, né, da ministração do nosso culto de quinta-feira. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Que de repente você está aí se perguntando, né, como é que eu fui, como é que eu sou, como eu serei, né, nessa questão, né, de como é que eu tenho me comportado diante, né, face à sociedade que me rodeia. Né. De repente, para você, trouxe, né, uma abertura nos olhos, abrindo os olhos para essas coisas, ou quem sabe até você já sabia disso, mas trouxe, né, digamos assim, uma carimbada mais forte nisso.
E está aí a pensar como fazer. Mas aí eu tenho uma dica, né, muito interessante, que diz assim: olha, você não pode voltar ao passado para corrigir o presente. O passado já foi. Você não pode voltar lá. E muitas vezes a gente fica lamentando o passado. Nós ficamos, né, só lamentando as coisas que não fizemos. Lamentamos as coisas que deixamos de fazer. Lamentamos porque, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Lamentamos porque eu não fui, né, feliz. Ah, eu não tive isso. Ah, eu não tive aquilo. Ah, vida. Ah, dó. Ah, lamúria. Ah, lamentação. Ah. Você não pode voltar ao passado para corrigir o presente, mas pode se corrigir no presente para melhor construir o seu futuro. Para melhor construir o seu futuro. E o interessante é que essa frase, ela é muito parecida, né, com as coisas que falo na virada do ano. Em toda a virada do ano, de uns 5 anos para cá, eu tenho dito o seguinte: olha, não adianta nós estarmos esperando um ano diferente, se nós não fizermos diferente. Se eu quero plantar, colher frutos bons em 2022, eu tenho que plantar boas sementes agora em 2021. Não há como colher sem plantar, querido. Não há. Então é o momento de você enxergar você agora e ver como é que você tem se comportado, qual tem sido a sua atitude diante de tudo isso. E começar a fazer diferente. E começar a impactar, a contagiar outras pessoas a fazer também diferente, porque se nós contagiarmos pessoas e essas pessoas contagiarem outras, nós vamos ver uma sociedade diferente. Nós não vamos ter lá na frente crianças querendo trocar de sexo, né, e é tudo normal. Nós vamos ver tentando nas escolas sexualizar nossas crianças. Nós não vamos ver as pessoas vilipendiando a pessoa de Jesus, porque essas pessoas que fariam isso estão também com a mente, né, trabalhada por aquela semente que a gente está plantando. Não é porque a gente vai destruir aquelas pessoas. Não, porque Jesus as ama. Jesus nos ama. Olha o que Paulo diz no versículo 2, no capítulo 12. E é aí que vai acontecer, quando diz: olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não diz: pega o fuzil, atire no cara que está chamando Jesus de bicha. Não! Você vai trabalhar junto com o Espírito Santo para dizer para ele que há um braço aberto esperando por ele, há um colo macio e grandioso, um ombro esperando por ele, o ombro de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Ah, pastor, mas é muito difícil, as coisas estão caminhando. Olha o beija-flor. Você não é o Espírito Santo. Eu deixei de querer convencer as pessoas a partir do momento que eu descobri que a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Nós temos a nossa parte, que é pregar, é falar do amor de Jesus, mas o convencimento não somos nós. Então faz a tua parte. Ô beija-flor, faz a tua parte. Lembra quando a floresta inteira estava pegando fogo e os bichos ali, né, todo mundo ali com medo, se escondendo, se protegendo, e um beija-florzinho ali ia no rio, pegava água e cuspia na floresta incendiada, e os caras ficaram lá angustiados: esse beija-flor é doido, e lá foram perguntar para ele. Ele disse: olha, pelo menos eu estou fazendo a minha parte, eu posso não resolver o problema, mas eu estou fazendo a minha parte. Faz a tua parte. Ô beija-flor,
Faz a tua parte. Muda. Muda. E finalizo dizendo, com a frase que iniciei. Deixa eu aqui, a mente já está ficando velha. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Qual é a tua atitude, cristão, diante da sociedade que te rodeia? Pai, nós estamos aqui porque carecemos de Ti, Senhor. É um ministério amar. E para mudarmos, Senhor, a rota desta sociedade, nós temos que mudar a nossa mente, nós temos que transformar a nossa mente, nós temos que seguir o que Paulo está ali dizendo, transformar a nossa mente. Nós precisamos impactar as pessoas, nós precisamos contagiar as pessoas com o Teu grande amor, Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos, que dê verdadeiros testemunhos para que as pessoas vejam e tenham vontade de ser como nós. Por isso nos firma sempre na Tua palavra e nos auxilia, Senhor, nesta caminhada de transformação de mente, para que, Senhor, mesmo aqueles que estão vilipendiando a Tua palavra, vilipendiando a Tua pessoa, mesmo aqueles, Senhor, que estão, ó Deus amado, tentando destruir a família, eles se acheguem a Ti e possam enxergar que Tu ama a família, que Tu ama a ele que te odeia. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento que estivemos aqui com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então fiquem na paz do Senhor Jesus e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Nós estamos aqui em Feira de Santana, Bahia, 11 de março de 2021, Igreja Monte Sinai, pastores Rubem e Jeane Rios. Um beijo no coração de todos, Deus os abençoe e vos guarde.